Então, o que é esse acoplamento energético, né, que a gente estava comentando antes? É a interfusão das energias holochakrais entre duas ou mais consciências, né, que é essa troca de uma forma mais intensa, né? Ela pode ser cosmoética, né, equivalente, por exemplo, ao que vivencia o praticante da TENEPS. Né? Para quem não sabe, TENEPS é a tarefa energética pessoal, onde a pessoa ela reserva 50 minutos diários, né, para o resto da vida dela, para fazer assistência, né, independente de quem seja. Então ela fica, né, deita no seu quarto, relaxa e o conjunto com os amparadores ela vai assistindo as consciexes, né, ou consins à distância. Tá? Então essa prática da TENEPS, o praticante da TENEPS, ele vivencia diariamente o processo do acoplamento energético. Né? Porque ao mesmo tempo que a consciex, que eu, por exemplo, como tenepsista, sente um pouco do distúrbio da consciex, a consciex também sente um pouco da homeostase do tenepsista, né? Do equilíbrio do tenepsista. E a partir do momento que ela sente o equilíbrio do tenepsista, ela também fica um pouco mais equilibrada, e aí é possível fazer o encaminhamento dessa consciex, né, para ela dar continuidade aí ao processo evolutivo dela. Tá? E anticosmoético, assedialidade em geral. Esses assediadores extrafísicos, o processo do descontrole, destemperamento, né, da pessoa se sentir mal a partir desse processo da troca energética, e a gente observa que isso é basicamente em função da falta de lucidez da existência, né, e da falta de atenção a essa troca de energias, tá, que ocorre a todo momento, a todo instante. Essa troca de energias, esse acoplamento também pode ser feito entre pessoas, entre animais, né, entre plantas. Você com o seu animal doméstico pode fazer o processo de acoplamento, ou seja, de forma geral, entre qualquer tipo de nível de consciência. Né? Aqui a gente está falando da pessoa ter lucidez de quando ela troca energias com consciexes mais doentias, mas ao mesmo tempo, quando ela começa a dominar esse processo dessa troca de energias com essas consciências, né, mais desequilibradas, e consegue perceber o que é dela e o que não é dela, isso facilita para ela também ter mais lucidez com relação ao acoplamento com os amparadores também. Né? Então a pessoa ela fica mais lúcida também com relação à presença de amparadores, as ideias inspiradas pelos amparadores, né? As sinaléticas. Isso também ajuda a partir do processo do domínio do acoplamento energético. Tá? O próprio laboratório acoplamentário, que a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco, tem esse nome porque o principal objetivo dele é a pessoa dominar o processo do acoplamento energético. Tá? E a partir desse domínio do acoplamento energético, ser uma pessoa que propicia ou que realiza uma assistência de forma mais lúcida, mais efetiva. Por quê? De forma mais efetiva. Quando a pessoa, por exemplo, ela vai num trabalho, passa o dia inteiro no trabalho, né, e não está prestando atenção, por exemplo, no processo das energias, e lá tem aquele estresse diário, ela pega um ônibus no final do dia, está todo mundo cansado, voltando para casa do trabalho, ela pode não perceber, se ela não está atenta para isso, ela acaba, se ela está com mais energia, acaba doando energia, se ela está com pouca energia, acaba ficando ali na média, né, acaba chegando no equilíbrio esse processo energético, isso gera um certo desconforto, e a pessoa com o tempo, ela vai, assim, não lucidamente, né, inconscientemente, ela vai, inclusive, tentando evitar esse tipo de situação, porque isso gera um certo desconforto nela, porque ela não está atenta ao processo das energias. A partir do momento que a gente começa a ter mais técnica na aplicação desse processo energético, eu consigo entrar no problema do outro, sair e sair bem. Ou seja, eu vou permanecer, né, as pessoas que dominam o processo das energias vão permanecer mais tempo equilibradas. E quanto mais tempo equilibradas, com mais vontade, com mais interesse elas vão estar de fazer o processo da interassistência, de ajudar as outras pessoas. Tá? Tem uma pergunta aqui: como identificar a ideia dos amparadores? Né? Existem
Isso varia um pouco de pessoa a pessoa, mas eu observo o seguinte, tá? É um pouco difícil você diferenciar, né, o que é ideia de operador, mas na dúvida, se você for pelo processo do discernimento, né, se aquela ideia, por exemplo, é uma ideia mais assistencial, se é uma ideia que vai te colocar numa situação de superação, se é uma ideia que vale a pena ser investida, que vai necessitar de um esforço, né, que é uma ideia que vai trazer melhores resultados, certo? Para a tua vida, para o teu amadurecimento. Então, é uma ideia que vale a pena ser colocada em prática. Então, na dúvida, o processo de discernimento, né, nesse processo de identificação de ideias amparadores, ele é sempre muito válido, né, passar pelo seu crivo e principalmente ver os resultados, e a partir dos resultados você começa a ajustar, né, e identificar com maior facilidade. E aí, com o tempo, a pessoa dominando melhor o processo das energias, estudando melhor o seu autoparapsiquismo, o seu parapsiquismo pessoal, ela começa, por exemplo, ela pode identificar certas sinaléticas, certos sinais, inclusive somáticos, que são representativos da presença do amparador dela, né? E aí ficar mais atenta que ideias, o que você está fazendo naquele momento, por exemplo, que apareceram os amparadores junto com você, né? O que você está fazendo? Alguma assistência, alguma coisa, né, para ajudar as pessoas, você estava envolvido, né? Outra questão é fazer o processo da leitura das energias, né? Por exemplo, o tenepsista, com o tempo ele vai percebendo aquele padrão das energias do amparador dele da TENEPS. Então, em outros momentos, se ele pode identificar, né, se ele estiver atento, ele pode, dependendo do que ele estiver fazendo, identificar, por exemplo, olha, um padrão muito similar ao que eu estava tendo na minha TENEPS. Ou um padrão que eu estou sentindo aqui é muito similar ao que eu observo quando eu estou em sala de aula, dando aula. Então, isso aí começa, essa leitura do contexto energético, a leitura dessas energias, ela também facilita em identificar esse processo da presença dos nossos amparadores aí em determinadas situações. Tá? Aí a pergunta, deixa eu subir um pouquinho aqui, pergunta: como trabalhar as simpatias e antipatias dos tenepsistas em relação aos assistidos? As nossas preferências e aversões influem, né? O tenepsista, ele tem aquela, ele não deve pensar mal de ninguém, né? Mas a gente sabe que a pessoa ela tem determinadas preferências e isso de fato influencia. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade com, por exemplo, algum problema afetivo, por exemplo, né? E aí, quando vão as consciências, quando o amparador vai direcionar as consciências, por exemplo, para a TENEPS dela, ela é um grupo, por exemplo, se outras pessoas com processo afetivo similar a dela, é um grupo, por exemplo, que teria dificuldade dela assistir porque ela vai ter isso vai influenciar mais nela, certo? Do que um grupo, por exemplo, que tem dificuldade com álcool, vamos dizer, hipoteticamente, certo? Então, o amparador não vai colocar com você uma consciência que desestabiliza, certo? Porque você tem, às vezes, ainda não está resolvido em determinadas situações. Então, essas vamos dizer assim, aversões, essas questões assim mais de receio de lidar com certas pessoas ou certos grupos de pessoas, essas, vamos dizer assim, infantilidades, porque no fundo são todas consciências multimilenares, todos já fomos de alguma forma parentes, né, nessas milhares e milhares de vidas que nós vivemos nesse planeta ou em outros planetas. Então denota inclusive um pouco de uma visão restrita, né, ao processo da questão da multisserialidade, né, a questão da multidimensionalidade. Então, quando a pessoa ela tem uma certa aversão a um grupo, ela está restringindo a possibilidade de assistência dela. Ela vai ter dificuldade de assistir aquele grupo. Então, isso restringe, é um restringidor de que pessoas que ela vai poder se relacionar. Tá? Então, ele tem que, ao máximo, tentar ser o mais, vamos dizer assim, universalista possível,
certo? Porque, inclusive a TENEPS, assim, a gente não vê, né, a consciência ali, você até sente determinados padrões, mas você não sabe para onde é, de onde é que veio, para onde é que foi, né? Eu penso assim, até que muito do que a gente vai descobrir assim, das repercussões da nossa TENEPS, acho que ela tem muito mais repercussões do que a gente imagina, né? Então isso aí eu acho que, não sei se em vida teremos assim tanta lucidez com relação, uma visão tão ampla assim com relação às repercussões do trabalho energético que nós realizamos diariamente, tá? Aí a pergunta é a seguinte, né? Para chegar ao domínio do acoplamento energético, digamos, é necessário como pré-requisito dominar EV? Por favor, cite algumas técnicas nesse sentido. Eu vou trazer algumas técnicas, né, com relação a esse processo do EV, que é mais relacionado à desassimilação, mas para dominar o acoplamento é sim necessário também dominar o estado vibracional. O que acontece? Se você vai querer desenvolver o seu acoplamento, eu tenho que desenvolver também o desacoplamento, certo? Porque se eu acoplar e esse acoplamento eu não conseguir desacoplar, eu posso acabar tendo de alguma forma um desconforto que vai perdurar por mais tempo se aquela pessoa que eu estou acoplando é uma pessoa que está necessitada, né, de alguma assistência. E aí a pessoa ela vai ter dificuldade de fazer essa limpeza e pode entrar no processo de intoxicação. E aí, com o tempo, essa intoxicação acumulada, porque ela não domina o estado vibracional e não domina o processo de desacoplamento, ela vai tendo receio, ela vai começar a se retirar do processo de acoplamento, porque aquilo ali está tendo um resultado negativo de desconforto para ela. Tá? Então, o domínio da desassimilação, observe que ele é crucial aí ao processo de desenvolvimento do acoplamento energético. O domínio, né, da autodefesa energética é extremamente importante para o desenvolvimento do acoplamento energético. No laboratório acoplamentário, nós exercitamos o acoplamento energético, voltando um pouco aqui, o laboratório ele permite até 65 pessoas, né, por curso. É um curso de 3 dias, começando sexta à tarde e termina domingo à tarde, né? E durante esses 3 dias existe uma carga muito alta, né, de prática. É um curso basicamente prático, né, com alguns momentos de debate, né, para resolver as questões, as dúvidas. Mas durante esse período a pessoa ela exercita exatamente isso, o acoplamento e o desacoplamento com várias pessoas diferentes. E com esse processo de acoplar e desacoplar, ou de assimilar e desassimilar as energias, ela vai percebendo como é que ela sente, quais são os sinais, as sinaléticas que ela tem do processo do acoplamento e do desacoplamento. Como é que eu me sinto quando eu estou acoplado, como é que eu me sinto quando eu estou desacoplado. Eu começo a ter uma maior metria do que é meu e o que é o do outro. Né? E com essa quantidade de pessoas que a gente vai exercitando, a gente também vai começando a fazer esse acoplamento, desacoplamento de uma forma mais eficiente, mais rápida, né? Mais efetiva, né? Sem precisar aí depois de tanto trabalho, a pessoa ela começa a fazer isso até de um modo um pouco mais automático, certo? O estado vibracional mais automático, o estabelecimento do acoplamento de uma forma mais rápida, porque ela vai criando os próprios mecanismos dela para domínio desse processo do acoplamento e desacoplamento, tá? Então, dando continuidade aqui, estava vendo o acoplamento, agora o acoplador energético, tá? O acoplador é a consciência, homem ou mulher, de maior empatia, capaz de executar o acoplamento energético, objetivando a melhoria e o entendimento, a defesa energética, e a remissão de mini-doenças e a sondagem parapsíquica de ambos. Observe aí que esse contexto ele está envolvido no processo da cosmoética. O acoplador energético ele estabelece de uma forma lúcida e proativa a interfusão das energias entre 2 ou mais pessoas em prol da melhoria de todos, né? Como ali está, por exemplo, ali a remissão de mini-doenças e a sondagem parapsíquica. Então, esse processo ele é cosmoético, ele é para o bem de todos, certo? No acoplamentário, o acoplador energético é o EPICOM, né? O acoplamentário, que é esse curso de 3 dias,
que é sem pré-requisitos, conforme estão perguntando aqui. A pessoa não precisa ter feito nenhum curso, não existe, né, não precisa ter conhecimentos básicos de Conscienciologia. Qualquer pessoa pode fazer o curso, né, não há pré-requisitos nenhum para o curso acoplamentário. Esse curso de 3 dias, então, ele possui 3 EPICONs trabalhando em conjunto, né? Exatamente para trazerem visões diversas, diferenciadas, e para o aluno poder exercitar o acoplamento com EPICONs ou com pessoas que dominam esse processo, né, com facilidade, esse processo do acoplamento e da sondagem para a psica, né, dos alunos com maior eficiência, que é no caso dos EPICONs, os epicentros conscienciais. Então são 3 exatamente até para a pessoa também poder exercitar esse processo do acoplamento com especialistas no acoplamento, né, que são os EPICONs diferentes. Tá? E o que é a assimilação e a desassimilação, que a gente também falou? Esse acoplamento, assimilação e desassimilação, ou vamos pegar antes aqui, o acoplamento e a assimilação, eles não tem como fazer um sem o outro. Tá? A gente está separando eles aqui mais uma separação mais didática. Porque o acoplamento é a interfusão das energias. A assimilação é o quê? Após esse processo da interfusão das energias, né? Digamos que eu vou pegar e estabelecer uma interfusão de energias com uma outra pessoa. Eu vou jogar bastante energia para outra pessoa, com empatia, com envolvimento, e até estabelecer uma troca de energias mais efetiva, né, entre essas 2 pessoas. A partir disso, como o processo energético ele não existe, né, sem o processo pensênico, é tudo junto, eu vou começar a perceber o processo dos pensamentos, dos sentimentos e o processo energético, né, dessa outra pessoa. Mas como é que eu observo isso? Observando o que mudou em mim a partir dessa interfusão das energias, né, que é o processo da auscultação. Eu vou escutar o que está acontecendo em mim a partir do momento que eu estabeleci essa troca mais intensa de energias com outra pessoa. Isso é o que a gente chama de assimilação. Mas não pode existir assimilação sem o processo da interfusão das energias, sem o processo do acoplamento energético. Tá? O que seria esse processo? Estão perguntando ali as mini-doenças. Por exemplo, a partir do momento dessa interfusão das energias, pode-se fazer desbloqueios energéticos, desbloqueios de chakras, né? Processos de, vamos dizer assim, paracirurgias, né? Dá para fazer uma série de processos, isso me relacionando a mais alguns fenômenos relacionados ao que existem dentro do acoplamentário, pela grande quantidade de energias que existem disponíveis, né, durante o curso, não só pela quantidade de pessoas, mas por toda a infraestrutura, que eu vou entrar mais em detalhes aí depois. Muita assistência é feita no acoplementário. Às vezes o encaminhamento de uma consciex que estava com aquela pessoa, né, a partir dessa interfusão das energias, essa auscultação, essa assimilação, é possível se fazer um encaminhamento de uma consciex que estava com a pessoa, que às vezes a pessoa nem percebia, né, ela só percebe depois uma mudança, porque existia algo com ela que não está mais, e ela às vezes percebe essa mudança, mas como estava muito acostumado, às vezes com aquele bloqueio, ou muito acostumado com aquela consciex junto dela, ela durante o dia não percebia, mas a partir do processo do acoplamento e da assimilação e do encaminhamento dessas consciex, ela percebe essa mudança, né? E pode ocorrer aí o processo da resolver essas questões das mini-doenças. Tá? Aí uma outra pergunta aqui é: a assimilação e desassimilação se é feita com domínio do EV? A assimilação não é o EV, a assimilação é a troca, é exatamente você pegar, por exemplo, uma pessoa, né? Um casal, um casal que tem afinidade, né? Obviamente todo casal ele tem um nível maior de afinidade, então é mais fácil de fazer esse acoplamento das energias. Então você tem mais empatia com aquela pessoa, você consegue envolver mais as energias de um com o outro.
tá? A desassimilação é que é feita a partir do estado vibracional, tá? Existem outras técnicas de autodefesa energética, mas a desassimilação é que é feita a partir desse processo do estado vibracional, que é a técnica mais conhecida que a gente tem aí para fazer esse processo de desacoplamento dessas energias. Aproveitar aqui e já falar um pouco de desassimilação, que é a definição, né? A técnica da desassimilação consiste na aplicação da vontade inquebrantável no alijamento ou expurgo, retirada do próprio micro-universo consciencial, porque as energias da outra pessoa estão envolvidas com as suas, das energias conscienciais patológicas captadas antes pela assimilação simpática, consciente, ensaiada ou inconsciente e refletida, ou seja, a pessoa percebendo ou não, tá? Então, o estado vibracional, ele cria essa saída, né? essa desconexão do processo energético. Vou fazer uma analogia, por exemplo, o mecânico de carros, né? O mecânico, ele quer saber, por exemplo, se o motor está funcionando bem. Ele pode pegar e colocar a mão em cima do capô do carro para ver, por exemplo, se ele está quente, se ele está com uma vibração que não era uma vibração natural daquele motor. Quando ele coloca a mão em cima do veículo, analogamente seria o processo dessa interfusão das energias. Ela também está criando um contato quase físico, o mecânico físico, o processo energético é quase físico, dele com o veículo. E a partir disso, ele vai sentir a vibração que o veículo passou para ele. Essa vibração no motor começa a vibrar a mão dele também. Ele percebendo a vibração na mão dele, que seria análogo ao processo da assimilação, ele sabe verificar, se ele é uma pessoa mais técnica, tem mais experiência, se aquele sistema está funcionando adequadamente ou não. Certo? Essa é uma analogia ao processo da assimilação. E aí a desassimilação, no caso do mecânico, é um processo extremamente físico, simples, basta retirar a mão. O processo energético é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou estabelecer um link, processo das energias, vou perceber como aquela interfusão das energias mexeram nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas energias. E a partir disso, para fazer o desacoplamento, basta instalar um estado vibracional. Tá? Aí está perguntando, por mais que desassimile, há resíduos, se positivos, como retê-los? Positivos são as ideias, né, as energias. Por exemplo, o acoplamento com o amparador. Né? Você não precisa fazer a desassimilação, você vai ficar acoplado com o amparador. A desassimilação, esse processo do estado vibracional, é mais relacionado quando a gente está querendo fazer uma limpeza energética. Tá? E quanto mais efetivo esse estado vibracional, quanto maior o domínio do estado vibracional, menos resíduos ficam. Tá? Existem estados vibracionais, a gente diz o arrasa quarteirão e aquele estado vibracional mais tímido, né? Então, quanto mais prática a pessoa tem de estabelecer esse estado vibracional, ela consegue desassimilar de uma maneira mais completa esse processo das energias. E com relação aos aparadores, né, o que a gente vê mais o processo energético, mas principalmente o processo das ideias. Né? Isso aí a gente retém. O próprio processo da assimilação no processo da assistência, né, com pessoas que estão precisando de uma assistência, ou estão com algum nível de desequilíbrio, a gente retém também o processo das ideias, as informações que são importantes da gente trabalhar com aquela pessoa, por exemplo, no processo da docência. Né? Estabelece um acoplamento com o aluno, percebe um pouco mais do que ele falou com relação à casuística dele, e essas informações, a gente faz o estado vibracional, assimila, mas essas informações que a gente fica são informações úteis no processo da interassistência, são informações úteis para você passar alguma coisa que às vezes a própria pessoa não conseguiu criar uma ideia com relação àquilo, não percebeu aquilo, né? Então é uma informação que a gente pode ajudar a pessoa também no processo da interassistência. Então, a Marília, né? Acho difícil entender instalar o estado vibracional. Faço MBE, mas não identifico o EV. O MBE, né, para quem não sabe, a mobilização básica das energias, ela envolve o processo da exteriorização e da absorção das energias, né, e o estado vibracional.
A exteriorização das energias também auxilia no processo da desassimilação. Tá? Mas a gente, pelo menos no meu caso, observo que o processo mais rápido e mais efetivo, a chave para esse processo do acoplamento e desacoplamento ser mais rápido é o processo do estado vibracional, a partir do momento que a gente consegue criar uma espécie de condicionamento desse estado vibracional. Por exemplo, antigamente eu sempre antes de dormir me deitava na cama e fazia estado vibracional, né, e tentava mobilizar as energias até estabelecer o estado vibracional. Isso eu fiquei fazendo por muito tempo. Chegou um determinado momento que bastava eu deitar na cama que não pensava em nada e automaticamente se instalava o estado vibracional, né? Isso é um condicionamento positivo, né? Aí estão perguntando outras formas de assimilação. Eu vejo assim que o processo da ideia, ele é um processo que também ajuda, tá? Por exemplo, a pessoa, ela mudar o foco de atenção, né? Ela pegar e entrar num processo de uma leitura mais técnica que necessite de um vigor de pensamento mais forte. Tá? Isso ajuda também a ela focar nesse processo da leitura mais técnica. Isso ajuda também a mudar a sintonia do canal, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela não está conseguindo se desvincular de uma ideia que está martelando na cabeça dela, e aquilo ali gera algum nível de ansiedade, gera algum nível de desconforto. Então, se ela tem esse domínio de concentração mental e consegue estabelecer no processo, às vezes, de uma leitura, de uma escrita mais técnica, ela também consegue, de alguma forma, né, mudar o padrão da sintonia dela. Ela vai deixar de sintonizar naquele padrão que está gerando desconforto e vai sintonizar num padrão mais mental somático. Isso aí ajuda também no processo da desassimilação. Tá? Aí, com relação a o que dificulta o processo do estado vibracional, basicamente o que eu observo é uma questão de exercício, né? O nosso objetivo é que ele fique mais condicionado, mais instantâneo. Então, quanto mais vontade, mais empenho eu coloco no exercício do processo do estado vibracional, mais com um tempo isso vai se tornando mais fácil. Mas o que acontece? Muitas pessoas elas começam a tentar fazer o estado vibracional, até relacionado também a esse processo da concentração mental, facilmente, ou depois de algum tempo, ela vai lá e muda e começa a pensar num outro assunto e deixa o processo do exercício do estado vibracional porque ela não estava dando resultado ou ela não estava percebendo. E às vezes você tem, dependendo da situação, você tem que ficar 1, 2 horas, né, sentado trabalhando com as energias até que o processo do estado vibracional se estabeleça. E às vezes a pessoa ela não tem inicialmente uma percepção energética muito clara desse estado vibracional, mas mantendo isso com o tempo, a tendência é que ela consiga perceber mais isso de uma forma mais fácil. Então está ali o processo da manutenção, e com relação a esse processo da manutenção dessa desassimilação, porque se a pessoa, o que eu vejo de importância assim do processo da pessoa, ela trabalhar com energias durante todo o dia, para ela estar sempre com disposição, né, com vontade, com disponibilidade interassistencial, porque a assistência, né, o processo da interassistência, nem sempre ela não tem hora e local, né? Às vezes ela vai acontecer nos momentos, né, mais diversos. E se a pessoa ela está mais equilibrada durante todo o dia dela, maiores serão as oportunidades de interassistência que a equipe de amparadores vai poder trabalhar com ela, né? Então, não só fazer o EV para desassimilação, mas também fazer a manutenção dessa rigidez energética, tá? Que é o primeiro item ali da manutenção, que é o estado vibracional profilático, voluntário, a qualquer momento. E aí, com relação a esse processo de autodefesa, queria sugerir até a leitura de vocês de um verbete chamado Autodefesa Energética, tá? Da Enciclopédia da Conscienciologia. Esse verbete ele traz uma série de informações, inclusive esses 3 itens aqui foi o que eu tirei lá desse próprio verbete, né? Estado vibracional, encapsulamento e o trabalho da manutenção do holopensene doméstico.
né? Em termos de organização, de leitura, né? E, assim, organização não só mental, mas organização da estrutura da casa, da utilização do tempo da pessoa, ela tem um pouco mais de acalmia no processo do dia dela para estar mais atenta a essa interação energética. Uma pessoa desorganizada que vai num dia atropelando uma coisa atrás da outra, né, tá sempre com pressa, sempre atrasado, ela dificilmente ela vai ter a atenção suficiente para o que está acontecendo no processo energético, tá? Aí, então tá ali o estado vibracional, o autocapsulamento, que a pessoa estabeleceu uma espécie de uma redoma de energias em torno dela, né? Criar essa redoma, isolar esse processo da interação energética, e a manutenção do holopensene doméstico, principalmente da alcova energeticamente blindada, o quarto de dormir, né? O local que a pessoa muitas vezes faz a tenepes, o local que a pessoa exercita mais a afetividade dela com relação ao duplista, ao casal. Então, um local onde ela deve trabalhar mais com processos de energias, de manter aquele local mais limpo, né? A pessoa, por exemplo, tem costumes, né? Tem costume, por exemplo, de trabalhar com energia dentro de casa, exteriorizar energia para vários locais, né, da residência, né? Procurando sempre fazer uma limpeza, não só do ambiente da organização, da infraestrutura física, mas também o ambiente da estrutura energética. E aí, como por exemplo, né, o ato mental da consciência pensinizar cosmoeticamente, ou não pensar mal de ninguém, pensar em prol do bem de todos, tá? E o ato da consciência acolher, assistir e encaminhar o assediador extrafísico, né? O primeiro, uma coisa mais básica, e o segundo, um processo mais complexo, mais, vamos dizer assim, mais efetivo, né? No processo do acolhimento, da assistência e encaminhamento do assediador extrafísico, tá? Para quem ainda não domina o EV, minha sugestão é trabalhar mais para dominar o EV, mas trabalhar com toda a movimentação das energias, exteriorização e absorção, tá? A pessoa trabalhar enquanto não dominar, mas sempre tentar trabalhar e estar atento ao processo das energias, tá? Isso aí já ajuda muito a ela perceber essas mudanças nesses ambientes, tá? Então, o processo do acoplamentário, né, ele a pessoa então ela vai acoplar com outras pessoas, tá? E aí ela vai poder perceber o processo energético de uma outra pessoa. Aí ela vai fazer esse exercício de assimilar e desassimilar. Aí no livro aqui do professor Tony Muscoff, né, Autenticidade Consciencial, ele coloca ali, vai para baixo. Ele coloca ali, né, que em 2 minutos de acoplamento energético, se referindo ao próprio laboratório do acoplamentário, a Consim pode revelar os pensenes recônditos sem precisar proferir uma palavra sobre si mesmo, tá? Ou seja, o processo das energias, muitas vezes ele fala mais do que o processo verbal ou do processo físico, né, da expressão física, da expressão do corpo da pessoa, tá? E o que acontece? Dentro do acoplamentário, como a gente trabalha basicamente, ou principalmente através dessa interfusão das energias, dessa troca de energética, dessa troca de pensenes, nós ficamos muito mais próximos à nossa vivência no extrafísico. Porque no extrafísico, como nós não estamos de corpo físico, esses pensamentos, esses sentimentos, essas energias, elas ficam muito mais evidentes. Com o corpo físico, né, a nossa interação aqui no intrafísico, a gente tem essa falsa, muitas vezes, né, existe essa falsa percepção, essa falsa ideia de que nós estamos separados de alguma forma, né, a partir pela existência do corpo físico, ou seja, que o meu pensamento não vai influenciar o que eu estou pensando na minha cabeça, não deve influenciar ou atingir outras pessoas.
E aí, o que acontece? Com o processo do acoplamentário, a gente vivencia mais como nós estivéssemos no nosso período intermissivo, né? Ou como nós somos mais próximo do que nós somos sem o nosso corpo físico, tá? E quanto mais despojamento a pessoa tiver para vivenciar esse processo da interfusão energética, mais fácil ou mais profunda vai ser essa troca, tá? O que a gente observa, às vezes, a pessoa que está mais ansiosa, ou que está com receio de ver alguma coisa, ou que vejam mesmo alguma coisa dela, né? Acontece que ela fica mais tímida, ela inibe mais esse processo da troca das energias, tá? Quanto mais despojada, com menos receios, menos medos, né? Mais aberta, não só para perceber o outro, seja independente do que o outro está sentindo, mas mais aberta para mostrar a si mesmo, maior vai ser essa troca das energias entre os participantes, tá? Só para exemplificar, eu acho que vale a pena colocar aqui como é que funciona aqui esse processo dessa troca de energias. Eu tenho uma figura aqui, eu vou mostrar aqui no vídeo, uma vista interna do laboratório, né, desse livro aqui das 10 anos do laboratório. Tem duas pessoas sentadas aqui na frente, né, vamos ver, essa aqui e essa aqui, tá, que estão estabelecendo acoplamento entre elas, e o resto da plateia está fazendo também o acoplamento, mas fazendo o processo da clarividência facial, que eu vou entrar daqui a pouco, né, que é um dos objetivos de desenvolvimento no curso acoplementar. Tá? Mas vai pessoa por pessoa, né, dessas 65 pessoas, né, que é o limite máximo do laboratório, vão descendo lá para um local reservado mais central, né, desse laboratório, para exercitar esse processo do acoplamento energético. Tá? Então, o que é esse acoplamentário? Ele é uma base intrafísica, né, ele é um laboratório multidimensional, assentado nas premissas do paradigma consciencial, tecnicamente preparado para potencializar as manifestações holossomáticas e os atributos conscienciais, principalmente o parapsiquismo por intermédio da técnica do acoplamento energético. Tá? Por que ele é um laboratório otimizado? Internamente existe um controle, né, bem preciso com relação ao processo de temperatura, o processo de umidade, né, iluminação, né. Se vocês observarem uma foto externa aqui do laboratório, vocês observam que ele é imerso no verde, né, ou seja, ele utiliza também, além das energias das pessoas que estão presentes no curso do laboratório, mas também as energias da natureza, né? Energia imanente da flora. Existe um rio passando logo ali embaixo com as hidroenergias. Então, essa densidade energética presente dentro do laboratório, por todas essas condições de otimização também intrafísica e extrafísica, propiciam essa percepção mais aguçada do aluno com relação ao que é um acoplamento, o que é uma desassimilação das energias. Tá? Então, qual que é o objetivo desse laboratório? É desenvolver o parapsiquismo de modo lúcido e assistencial, tá? Ou seja, passar ali embaixo da passividade e instintividade parapsíquica, que é esse processo da pessoa ela ir interagindo sem ter muita lucidez das trocas energéticas realizadas durante o dia, por uma atividade parapsíquica lúcida e avançada. O que é essa atividade? É ela estar atenta e muitas vezes ela promover essa troca de energias para fins assistenciais, para fins cosmoéticos do melhor para todos, tá? Ou seja, Mater Pensene, o que significa Mater Pensene? Que é o interesse, o objetivo, a raiz de direcionamento, de foco desse laboratório é formar consciências técnicas em assistência.
Tá? Com toda essa energia presente, essa otimização, seja intrafísica como extrafísica, fica mais fácil da pessoa observar esse processo das energias pela existência dessa densidade, diferentemente do dia a dia, que às vezes fica um pouco mais nebuloso essa percepção em função do OpenCM, né, da não otimização das condições, sejam elas de tempo, de espaço, né, do que a gente tem no dia a dia. Tá? Mas então esse laboratório, que é o acoplamentário, né, ele, além de trabalhar com o processo da interfusão ou do acoplamento das energias e da auscultação, né, ou da assimilação, da percepção do que o outro está sentindo, né, da assimilação energética, ele trabalha também com o processo da clarividência facial, que são as 3 técnicas básicas, né, ou as principais técnicas utilizadas dentro desse laboratório. Tá? Essa clarividência facial é a percepção, para quem não sabe, né, a percepção extrasensorial ou parapsíquica, capaz de invadir e enriquecer as áreas de acuidade da visão humana, abrindo janelas de contemplação da multidimensionalidade, permitindo adquirir informações acerca de objetos, consexes, auras, cenas, formas que estão por perto, longe, ou que se desenrolam no espaço, no tempo ou fora da dimensão intrafísica através da percepção de imagens ou quadros. A clarividência facial também, né, como estavam perguntando, é uma ferramenta de defesa energética, de certa forma, porque a pessoa ela consegue perceber, inclusive visualmente, né, a presença de uma consciência ou de energias, né? Isso funciona também no processo da autodefesa energética. Tá? Então, estou perguntando ali qual o benefício da pessoa desenvolver a clarividência. Exatamente esse, né? Da pessoa também utilizar a clarividência para absorver mais informações com relação ao que está ocorrendo multidimensionalmente. Seja percepção de um amparador, né? A pessoa pode ter sinaléticas visuais com relação à percepção de um amparador pessoal dela. Né? Ela pode, através da clarividência, identificar alguma consciência, né, com uma outra pessoa, ou a própria aura da outra pessoa, ou também, que é comum acontecer dentro do acoplamentário, o processo, inclusive, da visualização de vidas passadas daquela pessoa, né? O processo da retrocognição, ou o processo da seriexologia, né? da observação não só das energias, mas também de personalidades ou pessoas que essa pessoa já interagiu em outras vidas dela, ou ela mesma. Tá? Então, até como aparecem, né, dentro do acoplamentário muitas consciências, e a técnica da clarividência é uma das principais técnicas aplicadas, as pessoas elas visualizam muitas consciências diferentes, diferentes tempos, diferentes épocas, diferentes nacionalidades, né, diferentes situações. Inclusive a gente indica, né, para quem está estudando o processo da clarividência, também estudar o processo, aumentar, né, o processo da cultura com relação a vestuários, com relação a cultura geral, né? Por exemplo, a gente usa esse livro aqui, né? Pelo menos a história ilustrada aqui do vestuário, porque às vezes a gente olha lá no processo da clarividência facial dentro do acoplamentário e observa a pessoa, uma consciência com um chapéu diferente, né, ou com uma vestimenta diferente, e quanto mais a gente conhece, inclusive, esse processo do vestuário, fica mais fácil identificar de que época, de que situação, ou às vezes de que contexto aquela consciência que apareceu ali, ela veio. Tá? Então, esse processo dessa cultura maior com relação à história, e também visualmente pelo processo da vestimenta, isso ajuda o processo da clarividência. Tá? Por que o processo de roupas brancas, estão perguntando aqui? A roupa branca ela é uma roupa, dentro do acoplamentário isso influencia, né, no próprio processo da clarividência, mas como a pessoa
né, para qualificar esse processo da interfusão das energias e o acoplamento, ela tem que estar mais despojada. Esse processo da roupa branca, né, a pessoa ela fica mais, as tendências da pessoa fica mais acessível, né? Diferente, por exemplo, que a gente observa que a pessoa, por exemplo, está toda de preto, ela está mais fechada, né? A pessoa está toda de branco, ela tem tendência de estar mais aberta. Então, para facilitar o processo do abertismo, o despojamento da pessoa, né? A pessoa está toda de branco, mas também no processo da clarividência, para visualização melhor das consequências que vão aparecer ali em função, né, de não ter essa coloração no fundo, né, de pessoas com roupas de cores diferentes, e aí chamar a atenção, né, no processo da visualização, quando tem uma cor, por exemplo, digamos que está todo mundo de branco e uma pessoa de preto, aquele ponto preto na plateia chamaria atenção. Né, e a pessoa que está fazendo o processo de clarividência teria tendência natural, né, de focar no ponto que está distoante. Né? Então aqui tem uma figura, não sei se focar na questão da roupa branca, né, existem esses dois fatores, mas aqui tem uma figura que ilustra o processo do acoplamento energético, né, das duas pessoas, um EPICOM e um aluno, né? Então existe essa troca, essa interfusão das energias, propiciada principalmente pelo processo do EPICOM, e o aluno, quanto mais disponível, mais despojado para essa troca tiver, mais efetivo vai ser essa interfusão das energias. E mostrando ali o processo dessa troca, né? Aquela amarela em volta ali, ilustrando o processo das energias. E no centro, observa, o processo do frontochakra, que é relacionado à paravisão, que é relacionado à clarividência. Qual que é a relação entre assimilação, acoplamento e clarividência? Por que se trabalha com clarividência dentro de um curso sobre acoplamento? Porque para existir a clarividência, né, você fazer a clarividência com uma outra pessoa, é que nem sintonizar uma TV. Você tem que pegar, né, a sintonia, a frequência daquela outra pessoa. E como é que se sintoniza com outra pessoa? Através do acoplamento. Tá? Então, o acoplamento ele é feito, né, através desse envolvimento das energias de uma pessoa com a outra, sentadas nessa posição ilustrada aqui, conforme está na figura. O EPICOM vai fazer o processo, e o aluno também vai fazer o processo da assimilação, que é perceber que mudanças que ocorreram nos pensamentos, sentimentos dele e nas energias percebidas durante esse processo do acoplamento, e para trazer mais informações com relação à realidade ou às consciências presentes ou assistência extrafísica que é feita durante esse momento, o processo da clarividência, né, também é exercitado, e isso da clarividência só vai existir também a partir do momento que há essa sintonia, né, essa assimilação de um com o outro ali no centro. E esse processo da clarividência facial, né, geralmente ele segue a seguinte sequência, né, a pessoa ela vai sentar, né, o aluno vai sentar de frente para o EPICOM, e vai focar um ponto no rosto do EPICOM, pode ser no alto da cabeça, no nariz, ou na ponta do queixo, e vai relaxar. Quando ela começa a relaxar, ela começa a aumentar o nível de descoincidência dos veículos dela. Ao mesmo tempo, existe uma intensificação das energias naquele local, né? Então a gente coloca que é 50%, né? O 50-50. De um lado, a pessoa ela vai começar a aumentar o nível de descoincidência, vai começar a ver mais o processo extrafísico que está ocorrendo, e por outro lado, as consciências vão aparecendo no processo da densificação das energias. A densificação das energias vai aproximando o extrafísico do intrafísico, ao mesmo tempo que a pessoa vai se descoincidindo e vai aumentando a aproximação dela do intrafísico para o extrafísico. Então, essa aproximação dos dois lados auxilia essa visualização de consciências
né, ou às vezes locais, e como ter ali uma clarividência viajoura, né, alguma situação, pode ser inclusive uma situação do passado daquela pessoa, durante o processo da clarividência, né? Então, o primeiro à esquerda mostrando a pessoa olhando um corpo físico do outro, a tendência é a pessoa, quando entrar nesse processo de relaxamento e permitir, né, esse processo do acoplamento energético, começar a aumentar a descoincidência dela, e começar a ver a Dimener, que é a dimensão energética, né? Geralmente as pessoas relatam uma névoa branca, né? Às vezes a cabeça da pessoa some, às vezes uma parte do corpo dela some, às vezes ela começa a ver os chakras ou a aura da outra pessoa, e mantendo o foco nessa dimensão energética, vai, de certa forma, plasmar, ou ela vai poder visualizar um rosto que é plasmado logo à frente do rosto da pessoa que está fazendo o acoplamento dela, seja o aluno, seja o professor, o EPICOM, tá? E aí, né, vem de várias possibilidades. O que a gente observa, né, é que quanto mais despojada, quanto mais tranquila aquela pessoa tiver para fazer o acoplamento, né, mais fácil, ou com maior facilidade, ou com maior efetividade ela vai conseguir ver esse processo da clarividência. Tá? Uma outra dica que eu queria aproveitar e passar é o livro aqui do Rodrigo com relação à clarividência, né, do Rodrigo Medeiros, Clarividência, Teoria e Prática, que traz aí uma série de técnicas também para o desenvolvimento da clarividência, tá? Que é uma técnica que é utilizada, uma principal técnica que é utilizada dentro do laboratório acoplamentar, tá? Aqui está perguntando com relação à autoclarividência pelo espelho, né? A gente não indica muito a clarividência pelo espelho porque pode ter o processo como é que se diz? Da pessoa, da ilusão, né? Da pessoa entrar no processo mais ilusório e ter essa tendência mais dela entrar mais no processo da ilusão ou distorção. O mais indicado é ela fazer a clarividência com uma outra pessoa, né? Às vezes o casal, a dupla, vão fazer a clarividência com o outro, né? Além de ter mais energia, né, no processo e facilitar essa visualização da consciência que porventura possa aparecer, ou das energias daquele local, facilita mais, né, tendo duas pessoas aí. E uma coisa que a gente observa, né, dentro do processo dessa diferenciação do que é ilusório, o que é auto-hipnose, que é a palavra que está me fugindo, né, com relação ao processo da clarividência no espelho, né, tem essa tendência da pessoa fazer uma auto-hipnose. Dentro do laboratório, como são quase 60 pessoas fazendo clarividência, né, com as mesmas duas pessoas que estão lá na parte central, né? E aí tem mais as pessoas em volta, né? Eu acho que mostrar aqui a figura de novo para vocês verem mais ou menos como é que é a distribuição. Tem as duas pessoas no centro, conforme está ali na ilustração, e tem as pessoas em volta, né? Tudo fazendo acoplamento com os dois do centro. Então, um dos aspectos interessantes também desse processo da quantidade de pessoas, além da densificação das energias, é a troca de ideias, e é muito interessante quando várias pessoas também começam a ver as mesmas consciências, né? Ou, por exemplo, uma pessoa foi lá e viu um indiano, por exemplo. Aí outros começam a relatar e outras pessoas também viram indiano, né? Ou vestimentas similares. Isso é um indicador que há uma maior probabilidade de fato ter aparecido ali uma consciência daquela etnia ou daquela época, né? E aí a pessoa exercitando isso, ela mesma começa a aumentar a sintonia fina dela para identificar o que é imaginação dela, por exemplo, e o que de fato é clarividência. O que ela viu às vezes que foi confirmado por outras pessoas e o que não foi. Não quer dizer que o que não é confirmado não existiu. Às vezes existiu e só ela viu mesmo, né?
Mas, claro, que quando é confirmado, se traz um maior embasamento para que foi observado. E isso, ela consegue identificar qual que foi a diferença entre um e outro. Por que um foi e o que o outro não foi. O que eu senti em mim que um foi confirmado e o outro não foi confirmado. Por que as outras pessoas viram. Né? Então, ela vai fazendo esse ajuste fino para diferenciar o que é ilusão e o que não é dentro do processo da clarividência dela. Tá? Então, isso que eu estava falando, né, a questão do funcionamento dentro do laboratório, como ele é todo otimizado, né, da questão intrafísica, da questão extrafísica, ele facilita esse 50% do extrafísico para o intrafísico e os 50% do intrafísico para o extrafísico. Né? Do extrafísico para o intrafísico, pela densificação das energias, essas energias do local, das pessoas, né, da fauna, da flora, da hidroenergia presente no local. Esse laboratório ele fica dentro do campus do SEC, né, que também tem o seu processo ali de energético bem característico, intenso. E do intrafísico para o extrafísico, o processo das otimizações e da descoincidência da pessoa que está fazendo a clarividência começar a ver mais com os para-olhos e menos com os olhos físicos, certo? Então, essa vai tendo esse ajuste de sintonia para os dois se encontrarem na parte central. Esse extrafísico para o intrafísico, a gente observa que a iluminação ela influencia, né, a própria umidade também influencia e a temperatura influencia, né, esse processo da ectoplasmia, né, presente no laboratório. Muitas pesquisas, né, foram feitas dentro do laboratório com relação a essa influência, né, do processo ambiental e os processos das energias da ectoplasmia. Né, uma delas, por exemplo, está no livro aqui do Manual do Acoplamentário, né, também fazer uma outra indicação, que são os dois livros que nós temos do Acoplamentário hoje. Esse Manual do Acoplamentário ele é um livro que traz as técnicas aplicadas no curso, certo? Então existem uma série de dicas aqui com relação à clarividência, filmografia, essas ilustrações que eu mostrei aqui, uma pesquisa feita com relação a todos os fenômenos que já foram observados dentro do laboratório, a quantidade de vezes, os fenômenos mais observados, bibliografia exaustiva com relação a referências, né, relativas a processo de clarividência, acoplamento energético e assimilação, tá? E ele vamos dizer assim, o livro-texto, né, do laboratório, certo? E o segundo livro, que eu já mostrando de novo aqui, é um livro acoplamentário da primeira década, que fez agora em fevereiro, que nem foi lançado ainda, o lançamento oficial, já convidando vocês, no dia 5 de maio, às 19 horas, né? Ele vai ter transmissão ao vivo também pelo site da Editares, tá? Então, ele vai ocorrer 5 de maio aqui em Foz do Iguaçu, domingo às 19 horas no SEEC. Tá? Então, que é o livro da primeira década do acoplamentário. Né? Como eu já usei algumas figuras aqui, vou mostrar de novo. Ele traz, além dos resultados, das técnicas, né? Ele traz interessante aqui, um histórico do desenvolvimento do parapsiquismo, né? A história do parapsiquismo, né, no planeta, né? Então tudo muito, vamos dizer assim, ilustrado para facilitar o próprio processo do rapport, né, com esse processo de desenvolvimento parapsíquico, até os dias de hoje, onde a gente chega numa condição do laboratório acoplamentário, que é um laboratório que foi o primeiro laboratório grupal do planeta, né, trabalhando aí com o processo do acoplamento energético. Né? Ele totalmente dentro o divisor, né, dentro do paradigma consciencial, porque é um laboratório que é totalmente participativo. Todas as pessoas participam, né, e todas as pessoas influenciam e são influenciadas por cada um dos acoplamentos que são realizados. Tá? Ok? Então esse é o livro. Vamos continuando aqui. Aí tem uma continuação aqui da pergunta: 100% de clarividência extrafísica em condições rotineiras seria sintoma de esquizofrenia?
A gente tem que diferenciar o que é o processo da alucinação, né, resultado da esquizofrenia, e o que é o processo da clarividência, tá? A esquizofrenia é um processo de alucinação, né, e a clarividência é um processo da utilização do nossa paravisão, né, do nosso para-olhos, né, para observar visualmente o que está acontecendo extrafisicamente. Tá? A pessoa ela pode ter essa visualização, né, da clarividência em condições rotineiras e não ser esquizofrênica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A esquizofrenia ela é identificada por uma distorção, né, mas por um processo aí testes, né, psicológicos, né, a pessoa tem que ter o acompanhamento, tá? Mas a pessoa, a partir do momento que ela desenvolve e começa a facilitar o próprio processo do acoplamento e da clarividência, ela utiliza isso em condições rotineiras, tá? Ela pode utilizar isso no dia a dia dela. Claro que existem situações onde fica mais fácil, situações onde fica mais difícil, assim como tem situações onde é mais difícil estabelecer o EV, tem situações que é mais fácil, né? Por exemplo, é mais fácil fazer o EV quando eu estou mais tranquila, no final de semana, num curso, etc. E é mais difícil fazer o EV quando a pessoa às vezes está com fome, estressada, no trânsito, no trabalho. Então, essas condições intraconscienciais, ou como o dia a dia da pessoa influencia na questão dos pensamentos e dos sentimentos dela, isso aí influencia não só o processo do acoplamento, do estado vibracional, mas também o processo da clarividência. Mas a partir do momento que a pessoa ela domina o processo da clarividência, ela pode ligar e desligar, né? Mas ela pode utilizar dessa ferramenta de autodefesa também, né? No dia a dia, em qualquer condição rotineira da vida dela. Tá bom? Quais são os efeitos, né, do acoplamentário? Quais são os benefícios, né? Essa é a pessoa, principalmente, ela dominar o processo do acoplamento energético, que é o próprio nome. E o que isso significa? É a pessoa superar, ou começar a superar mais tecnicamente, aquela questão do mal-estar que muitas vezes a pessoa tem nas interações energéticas diárias, tendo em vista que a maioria da população não desconhece o processo das energias e, por exemplo, só no quesito afetividade, se você olhar na internet, a quantidade de distorções ou de processo de carência sexual, né? Tudo isso influencia no processo das energias e as pessoas às vezes elas não percebem, né, que elas estão exatamente o processo da ressaca energética aí que o Bruno está trazendo, ela não percebe que ela está interagindo com isso, né? Então a pessoa acaba sofrendo um pouco com isso e se fechando um pouco mais para não ter mais essa troca energética. E aí, dentro do acoplamentário, ela dominando esse processo do acoplamento, da assimilação e da clarividência, ela começa a fazer isso de uma forma mais fácil e compreender essa troca de energias diária e até chegar ao ponto que ela não tem mais a ressaca energética, que ela não vai ter mais aquele desconforto, né, no dia a dia. Ou ela vai se sentir muito melhor, ela vai ter muito mais vontade, porque a vontade da pessoa ela é diretamente proporcional à energia que ela tem. Uma pessoa com mais energia tem mais vontade, tem mais disposição, né? Tem o processo da volicionina, né? Que o professor Valdo comenta, né? Que é a gasolina azul da pessoa. Ela vai ter mais disposição para as atividades do dia quanto mais energia ela tiver. Né? Quanto mais bem alimentada, a pessoa está mais disponível quando ela está com fome. Assim como com mais energia, ela vai estar mais disposta, né, para as atividades, para o dia a dia, do que quando ela está com ressaca energética ou intoxicação ou então pouca energia. Né? Então esse processo de acoplamento ajuda a pessoa no dia a dia de forma generalizada. Tá? Então, o acoplamentário, além de resolver todas aquelas questões que podem ser negativas lá da relação, da interação energética diária, tendo em vista que a maior população ainda é carente com relação a isso, vai permitir a pessoa ela ter um maior autoconhecimento, porque ela vai se apresentar dentro do processo do acoplamento de uma forma mais despojada, de uma forma mais aberta, né, mais parecido com que ela interage extrafisicamente, certo? Então isso, ela vai poder ter feedbacks, né? Ela vai poder se enxergar de uma forma mais clara. E isso aumenta o nível de autoconhecimento com relação a ela mesma, né? O que a gente diz aqui chama de striptease consciencial.
Tá? A aquisição de um novo instrumento de autopesquisa, que é o processo da clarividência, né? O processo do acoplamento também. Expandir a consciência para a multidimensionalidade, ela interagir mais multidimensionalmente, com mais vontade, com mais disposição. Né? Claro que muito no processo da interassistência, ela passa por você sentir um pouco o problema do outro. Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa, né, digamos um parente seu casal, duplista, né, um vizinho, um colega de trabalho, às vezes a pessoa ela vem te trazer uma situação e a gente está querendo ajudar ela em cima do que ela trouxe, né, verbalmente, e ainda de uma forma muito teórica, né? Às vezes é difícil você compreender a real repercussão da dificuldade que a outra pessoa está passando só porque ela expressa verbalmente, né, ou só porque a gente conseguiu compreender do que ela falou. Às vezes é necessário uma vivência um pouco maior do que ela está passando, e eu observo isso, o acoplamento ajuda muito nisso, compreender mais intraconsciencialmente o que aquela pessoa está fazendo, ou qual que é a repercussão daquele problema que ela está vivenciando na intimidade dela, né, nos sentimentos dela, que ela mesma muitas vezes tem dificuldade de expor isso em palavras. Então esse processo do acoplamento, a gente sente um pouco do desconforto do outro, mas ele é momentâneo, né? Ele é temporário. Ele tem um objetivo muito claro, que é o processo da interassistência, que é o processo do esclarecimento da outra pessoa. Tá? Então, às vezes você vai se sentir um pouco desconfortável, mas em seguida, né, dominando o processo do estado vibracional e do desacoplamento, e a pessoa desenvolver aí as suas técnicas, as suas formas de desassimilação. Óbvio que o EV é a mais efetiva, mas a pessoa ela pode ter outras formas, digamos que ela tenha dificuldade de fazer o estado vibracional, ela pode, por exemplo, são subterfúgios aí, mas ela pode, por exemplo, utilizar uma leitura ou mudar o foco pensênico, mudar a sintonia, né, do pensamento para tentar mudar de banda, né? São técnicas que ela pode ir usando em conjunto aí, e aí dependendo de cada um, para acabar o processo da assimilação, né? Para fazer a desassimilação energética, tá? Autoexposição positiva, a pessoa ela vai se expor, né, cosmeticamente para fins de interassistência, né? Então isso acontece muito dentro do processo do acoplamentário, a pessoa ela está ali energeticamente aberta, né, para ter os feedbacks, para ter essas trocas de informações, né, não só do processo de acoplamento, mas da clarividência também. A melhoria do parapsiquismo, né, pelo exercício da técnica. A estimulação do epicentrismo, né, da interassistência, do epicentrismo, né, que a pessoa tem que ser mais pragmática nesse processo da interassistência, e aumento da interassistência, né, porque dentro do acoplementário, além desse desenvolvimento, muita assistência é feita dentro desse curso, né. Por exemplo, às vezes a pessoa ela funciona como uma isca, né, ela traz às vezes consciências, às vezes relacionadas a um contexto que ela está passando, ao grupo familiar, ou alguma consciência do passado dela, às vezes aparecem no curso e elas são assistidas e encaminhadas, né? Então há muita assistência realizada dentro desse curso, tá? E quais são, vou passar aqui mais rapidamente, alguns fenômenos, né, relacionados a esse processo que ocorre dentro da acoplementar. O estado vibracional, a mobilização básica das energias, o acoplamento energético e a assimilação, a gente já comentou esses 4 itens. A telepatia, a pessoa está atenta aos pensamentos, né, fica mais evidente o que é o pensamento dela e o que não é. Né, fica mais claro dentro do ambiente laboratorial, porque o ambiente laboratorial ele é todo otimizado para para exercitar esse experimento. Então as condições que poderiam dificultar essa percepção do que é dela, o que não é dela, não influenciam mais tanto. Então ela consegue com maior clareza exercitar o processo da telepatia também, né, ou perceber quando está acontecendo. A psicometria, que é a leitura das energias. A clarividência facial, como eu já mostrei ali no exemplo, né, do rosto daquele chinês ali,
que é um exemplo que aparece ali na ilustração. Clarividência viajoura, que nem sempre que a gente vai observar é uma face de uma pessoa, por vezes a gente pode ver inclusive do lado da pessoa, né, uma cena, uma situação, ou mesmo uma pessoa, né, inteira, né, a partir do processo da clarividência. Funcionar como isca, né, lúcida, né, dentro do processo da assistência, né, trazer algumas consciências, às vezes a pessoa nem percebe, ela vem com elas algumas consciências que vão ser encaminhadas e atendidas desse contexto aí do acoplamentário. E situações muito similares ao que acontece na tarefa energética pessoal, onde a pessoa ela faz o acoplamento com aquela consciência que está mais, vamos dizer assim, necessitada, e ao mesmo tempo a consciência sente um pouco melhor por estar fazendo o acoplamento com uma pessoa que está mais equilibrada, tá? E aí a partir disso se faz o encaminhamento dessas consciências. Um outro aspecto muito importante aqui do acoplamentário, né, até para fins de divulgação, para ver se vocês têm alguma afinidade com um tema específico, o acoplamentário, inclusive numa entrevista recente que nós fizemos com o professor Valdo, ele tem uma série de equipes extrafísicas que trabalham. E essas equipes, elas mudam de curso para curso dependendo da temática desse curso, né? O acoplamentário, ele é um curso único, tem a mesma estrutura, mas cada evento, ou cada curso, né, ou cada final de semana, ele tem uma temática em específico. Tá? Então, tem a temática da TENEPS, né? Existem sempre, geralmente são os acoplamentários de dezembro, de final de ano, né? Junto com o congresso da TENEPS, sobre desesperticidade, extraterrestrologia, que inclusive é o nosso próximo acoplamentário, né? Que vai ocorrer agora no dia 17 e 19 de maio, né? Sobre extraterrestrologia. Para direito, dupla evolutiva, né, que é um complementário com uma dinâmica até um pouco diferenciada, né, para duplistas, né, os casais participarem, né, as duas pessoas junto participarem, né, para exercitar exatamente esse processo e vivenciar esse processo mais do acoplamento, né, mais técnico durante a vivência do casal, né, lá dentro. Programação existencial, que é relativo também aqui à própria Apex, tá? Né? Que é a webconference aqui. Pacificação íntima, amparadores, escrita conscienciológica, retrocognições, como eu falei, o laboratório, o acoplamentário muitas vezes funciona como um retrocognitário, né? Onde as pessoas elas muitas vezes conseguem pegar algumas informações com relação ao passado delas, ao processo serexológico. Autoconsciencioterapia, curso intermissivo, conviologia, inversão existencial, parapolítica, entre outros, né? Por ano nós temos cerca de 25, 26 acoplamentários, cada um com uma temática específica, e a pessoa se identificar aí com a temática, né? Ela pode ir pela temática ou pelo curso, né, de forma geral, lembrando que ele é sem pré-requisitos, né? Qualquer um pode participar, né? Sexta tarde, sábado o dia inteiro e domingo até às 5 horas da tarde, tá? Eu vou deixar só uma dica aqui, tá, de uma técnica que nós utilizamos aqui no acoplamentário para a pessoa exercitar o processo da clarividência. Essa técnica não é clarividência, é chamada estereograma, mas a gente observa que a aplicação do estereograma, a pessoa exercita um pouco aquele relaxamento da visão. O ser humano tem uma tendência a permanecer sempre no foco com a visão. E às vezes, quando começa a aparecer aquela névoa, isso gera um certo desconforto e a pessoa ela acaba voltando para a visualização do intrafísico. Então ela não deixa o processo prosseguir até a visualização da consciência. Então a gente observa que o estereograma ele é um exercício que descondiciona um pouco a pessoa com relação ao processo da visão física, tá? É uma técnica desenvolvida pelo um cientista inglês, né? Um físico inglês chamado Charles Wheatstone, né? E nós exercitamos um pouco essa técnica também durante o próprio acoplamentário, né, na sexta-feira à tarde, para as pessoas irem descondicionando um pouco o processo da visão para exercitarem, né, depois o processo da clarividência. Lembrando que estereograma não é clarividência, uma coisa é uma coisa, né, extremamente
estereograma intrafísico da visualização da pessoa, depende somente da capacidade da visualização, né, dos olhos físicos da pessoa. E clarividência é um processo extrafísico, dos para-olhos, onde a capacidade da visualização depende mais dos processos intraconscienciais, né, que aquela pessoa está de despojamento, de participação, né, de diminuição da ansiedade, que a gente observa que é um processo que também dificulta bastante. Mas eu vou deixar a dica aí, né, quem quiser, até em função do tempo, né, a gente não vai poder entrar mais em detalhes nisso, mas se quiserem, basta dar uma procurada no Google, né, vocês vão achar aí uma série de estereogramas e exercitar um pouco esse processo da visão, que auxilia no descondicionamento do processo da visão para poder fazer o exercício mais tarde da clarividência, tá? Eu queria agradecer a participação de vocês todos pelas perguntas, né? Espero ter respondido aqui, pelo menos a maioria, né? E gostaria de convidar vocês para os próximos acoplamentários. As próximas turmas no dia 17 e 19 de maio, com a temática extraterrestrologia, com os epicons Everton Santos, Leonardo Firmato e Amin Lascani, né? E depois, o seguinte, no dia 31 de maio, dia 2 de junho, com os epicons Cristina Aracaque e Adriana Lopes. Esse do dia 31 de maio é relativo a uma IC nova, uma instituição conscienciocêntrica nova, chamada Evoluir, que ela trabalha com subhumanos, com animais, né, com pets, com cachorro, né, gatos, trabalha com a educação das pessoas ao lidar com os subhumanos. Então, quem se afiniza aí com essas temáticas, ou que quer também trabalhar, né, independente da temática, com o exercício do acoplamento, da assimilação e da clarividência, convido a todos aí a participar. Basta ligar aqui para o CEEC, o telefone 3525-2652, DDD 45, e aí eles vão passar maiores informações com relação a essas duas turmas. Mas lembrando aqui, até mostrando aqui o nosso folder, né, tem uma série de turmas aí até o final do ano, né, para quem tiver outra época aí de maior disponibilidade para poder participar. Ok? Obrigado novamente e aguardamos vocês aqui no Acoplamentar. Obrigado.